A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todo o povo santo de Deus. É com muito prazer que estamos aqui reunidos nesta noite para celebrar, para cultuar, para enaltecer e bendizer o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E quero convidar a todo o povo santo de Deus para estarem participando conosco desse grande culto de louvor e adoração ao Eterno. Amém? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é pastor Jorge Henrique, sou o pastor presidente do Ministério da Igreja Evangélica do Divino Espírito Santo, situado no bairro da Taquara, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Brasil. Estamos aqui todos os domingos reunidos a partir das 18 horas, no intuito, com o propósito de adorar ao Senhor. E quero convidar você mais uma vez, fique conosco até o final, porque eu creio em nome de Jesus que grandes coisas o Senhor tem para te revelar nesta noite. Amém, queridos? Então vamos estar nesse momento agora de oração, vamos orar, vamos agora nesse momento nos prepararmos para entrarmos na presença do Altíssimo, através da oração, através da nossa conexão com o céu. E eu quero que todos estejam nesse mesmo espírito para que possamos alcançar o céu. Amém, queridos? Oremos. Pai eterno e Deus amado, queremos te agradecer por esta rica oportunidade de podermos estarmos aqui mais um domingo na tua santa presença. Queremos agradecer pela semana que passou, queremos agradecer por essa semana que se inicia. Queremos agradecer ao Pai pelo dom da vida, pela fé, pela esperança, pelas bênçãos, pelos livramentos, pela saúde, pelo alimento, pela tua misericórdia e pela tua graça. E acima de tudo queremos agradecer, Senhor, pela salvação das nossas almas. Queremos pedir que nesta noite seja uma noite, meu Pai, de fé, uma noite de bênção, uma noite de poder, uma noite onde que o Santo Espírito do Senhor possa, meu Pai, nos alcançar de maneira plena, absoluta, que nós possamos nesta noite, Pai, sairmos desse culto iluminados, edificados, fortalecidos, ungidos e cheios do Teu Espírito Santo. Pai, perdoa-nos, meu Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, por tudo aquilo que porventura nós possamos ter feito e de alguma maneira possamos ter desagradado. Reconhecemos que temos uma natureza imperfeita, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que muitas vezes nos deixamos levar pela nossa natureza, pelos nossos impulsos, pela nossa falta de cuidado, pelas nossas reações que muitas vezes perdemos o controle, perdemos o domínio próprio. Mas estamos aqui nesta noite, Pai, reconhecendo diante do Senhor, que é o autor e consumador das nossas vidas, que somos, meu Pai, pecadores, e que carecemos e precisamos do Teu perdão. Que o Senhor possa nos perdoar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo de todos os nossos pecados. Que possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, caminharmos sobre a face desta terra, sendo, meu Pai, abençoados pelo Senhor. Fica conosco, toma lugar nesse culto, Senhor, e opera o Teu querer e o Teu milagre em cada um de nós. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, quero convidar os irmãos para entrarmos nesse momento de louvor, onde estaremos elevando os nossos pensamentos, adorando, buscando ao Senhor de todo o nosso coração. E eu creio, em nome de Jesus, que Ele estará de braços abertos recebendo essa adoração que é ofertada, né, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Amém, queridos? Então vamos agora nesse momento adorar ao Senhor, entregar o nosso melhor, a nossa melhor oferta de louvor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. E quero também deixar esse aviso a essa igreja que no próximo domingo, a partir das 18 horas, após o culto, estaremos realizando a Santa Ceia do Senhor. Todo aquele que sentiu o desejo em seu coração de participarem conosco, sintam-se convidados, estejam conosco aí a partir das 18 horas para participar desse grande banquete. Amém, querido? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Deus de glória e Deus de poder. Sei que os teus olhos sempre atentos permanece em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu
chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. You got mail. Nunca mudaste, tu és fiel. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Quero ouvir, igreja. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Aleluia, glória a Deus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, não vai. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Ó Espírito Santo. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Glória, 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 glória a Deus. Amém?
Permanecemos no espírito de adoradores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você é raridade aos olhos de Deus. Amém, queridos? Raridade você é aos olhos do Senhor Jesus, pedra preciosa. Oh, glória. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, fui o que pode fazer. É um espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não lutou. Já é uma chance de Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Claro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não notou. Já é uma chance de Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se o mundo ainda não notou, você é precioso, puro de Ofir. Ele está aqui pra te levantar. Oh, glória! Te fizer. Você crê nisso, igreja? Dá um brado de vitória, glorifica e exalta o nome do Senhor. Amém, igreja? Oh, glória! Você é precioso aos olhos do Pai. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Oh Deus de glória e Deus de poder. Aleluia. Oh Deus.
Derrama do teu Espírito Santo neste lugar, ó Santo dos Santos, Deus de Israel. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheço a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que veja Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheço a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que veja Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Glória, glória, glória a Deus. Ó Espírito Santo, aleluia. Louvado seja o nome do Rei Jesus, o Filho de Deus. Igreja. Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer.
Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Permanecemos nesse espírito de adoradores. Amém, queridos? Oh, glória. Logo após o louvor estaremos nos alimentando da santa bendita palavra de Deus. Oh, Deus de poder. Eu preciso aprender pouco aqui. Eu preciso aprender pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Quero ouvir, igreja. Deus cuida de mim. Aleluia. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. A vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Quero ouvir, povo santo de Deus. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Aleluia. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, aleluia. Amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao fim do nosso louvor. Como eu sempre costumo dizer, ao final, por mim, passaria aqui horas louvando, adorando a Deus, porque é um prazer louvar ao Senhor, buscar ao Senhor, sentir a presença do Espírito Santo, poder entregar a melhor oferta através dos nossos lábios. Mas é necessário também que nesse momento venhamos ouvir a palavra de Deus, porque eu creio, em nome de nosso Senhor Jesus, que Deus tem algo para falar contigo nesta noite. Amém. Deus tem algo para falar no teu coração. Eu creio que esta palavra, ela não voltará vazia, ela vai cumprir com os seus propósitos em nossas vidas. Porque Deus sempre tem algo para tratar com o seu povo. Deus sempre tem algo para tratar com seus filhos.
E a palavra de Deus nos ensina que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por essa razão nós precisamos não somente ouvir a palavra de Deus, mais do que isso, precisamos colocar em prática. Precisamos praticar aquilo que aprendemos da parte de nosso Deus. Porque muitas vezes ouvimos, mas ignoramos as orientações, não damos a importância devida, deixamos passar. É necessário que venhamos a praticar, para que possamos ter experiências com Deus, para que possamos ter relacionamento mais íntimo com Deus. Porque Deus se agrada daqueles que o obedecem. Porque a palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Não é isso, igreja? Por essa razão precisamos ser filhos obedientes. Porque aquele que é obediente, ele ganha, ele recebe, ele agrada a Deus. Não é assim com os nossos filhos? Quando eles são obedientes a tudo aquilo que nós pedimos, orientamos, né? E eles fazem, cumprem com aquela determinação, cumprem com o nosso desejo. Isso alegra o nosso coração, amém, queridos? Porque podemos dizer que temos filhos obedientes, filhos que estão atentos, né, àquilo que nós temos a falar, aquilo que temos a ensinar, a passar as nossas experiências. E assim não é diferente para com o Pai que está no céu. E a todo tempo e a todo momento Ele está ali nos guiando, nos orientando, nos advertindo, nos corrigindo, nos exortando, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando bom ânimo, nos dando a unção, a graça, nos dando a força, a saúde, a vida. Tudo provém de nosso Deus. Amém, queridos? E nesta noite, eu creio que será uma noite de vitória, será uma noite de poder, será uma noite de palavra profética, será uma noite de milagres, será uma noite de bênção, na minha e na sua vida, se assim você crê. Bom, o que nós vamos falar nesta noite é algo que é muito comum nos nossos dias, ou em toda existência de vida sobre a face desta terra. O ser humano ele é muito versátil, o ser humano é um ser dotado de muita versatilidade. Né? Ele consegue, em alguns momentos, reverter algumas situações ou tentar reverter essas situações, ou até mesmo justificar esse comportamento, muitas vezes comportamentos esses inadequados, inaceitáveis, através das suas ações. Eu costumo dizer que os fins não justificam os meios. Amém? Porque as pessoas tentam justificar as suas ações ou as suas más ações, tentando justificar porque essas ações justificavam sim aquela má conduta e esse resultado. Porém, aprendemos com a palavra de Deus que devemos andar na verdade, devemos andar no caminho da verdade. E só existe um caminho, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, em toda a sua caminhada sobre a face desta terra, ele não se desviou em nenhum momento da sua caminhada, nem para a esquerda nem para a direita, mas ele fez aquilo que o Senhor aprova, aquilo que o seu Pai aprova. Ele cumpriu com a determinação e a vontade do Pai. Porém, percebemos que em algumas circunstâncias da vida, o próprio cristão, o próprio crente, estamos aqui pregando não para aqueles que estão no mundo, mas estamos falando aqui para aqueles que fazem parte dessa grande família de Jesus Cristo e que devemos a todo tempo estarmos advertindo, né? Acendendo o sinal amarelo para que aqueles que estão ali, de repente, meio que se desviar do caminho, que ele volte para o caminho, que ele se acerte diante do Senhor nos seus caminhos para com Deus. Amém, queridos? Bom, lá em Gênesis, capítulo de número 39, versículo de 1 a 12, eu quero ler essa passagem para os irmãos, aonde nós vamos entender o contexto desse sermão desta noite. Amém, meu irmão? Vamos lá. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio.
Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa. Ele confiou tudo o que lhe possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente de boa aparência e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. E tudo que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar próximo dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a situação no qual José, servo de Deus, se encontrava naquele momento. Nessa noite estamos falando acerca da arte, de tentar manipular, a arte da dissimulação, da hipocrisia, da mentira, da sustentabilidade daquilo que não é correto. E aí a gente pode denominar isso como a arte de apresentar desculpas pelo ser, pelo humano, pelo homem. E bem, na verdade, qual de nós não praticou ou pratica esta arte? Isso é inerente a todos os seres humanos, amém? Parece que é um gatilho, não é? É um gatilho ali naquele momento, para tentar, de alguma maneira, se proteger. Qual de nós nunca teve, na ponta da língua, desculpas para determinadas ações? Como desculpas por chegar tarde, desculpas por não atender o telefone, desculpas para justificar a conta que não foi paga, desculpas por não ter ido ao encontro da célula, desculpas por não ter ido ao culto de domingo à noite, e dentre tantas e tantas outras desculpas. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Essa arte de apresentar desculpas, ela é muito antiga, ela é muito velha. E se nós paramos para analisar, ela surge naquele momento após Adão e Eva terem desobedecidos a ordem de Deus lá no Jardim do Éden. Estão lembrados, igreja? Vocês se lembram dessa passagem? Lá em Gênesis? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando pecaram, tentaram se esconder de Deus. E quando Deus chamou cada um à sua responsabilidade, então as desculpas começaram a aparecer. As justificativas começaram a aparecer logo naquele início. Chego até mesmo a imaginar Adão e Eva, naquele momento, providenciando a folha de figueira para se cobrirem, e Adão ali preparando a primeira justificativa, ou a primeira desculpa da história da raça humana sobre a face desta terra.
E ele diz, a mulher que tu me deste. E Eva, por sua vez, logo em seguida, diz, a serpente me enganou e eu comi. Como todos nós podemos observar, essa arte de apresentar desculpas para o pecado, ela é muito, mas muito antiga. Amém, queridos? Glória a Jesus. E outro problema das desculpas é que elas geralmente são desculpas esfarrapadas. Isto é, desculpa essas que não convencem. Mas mesmo assim, a arte de apresentar desculpas tem muitos praticantes. Nesta noite, vamos aprender lá na Bíblia que não há desculpas para você pecar. Porque você pode até mesmo ser tentado a pecar. Porém, não tem desculpas em cometer o mesmo. Está entendendo, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes o maligno até cita alguns trechos da palavra para nos convencer de uma boa desculpa. Por exemplo, a carne é fraca, por exemplo, não é isso? Mas essa declaração aqui, lá em Gênesis, capítulo de número 39, versículo de número 8, ensina que não há desculpa que seja eficiente, eficaz, boa, verdadeira para o pecado. E podemos observar isso nessa passagem que acabamos de ler de José. Talvez você diga, mas José tinha mais facilidade do que eu para dizer não às suas fraquezas, ao pecado. Na época no qual ele vivia, não havia cinema, não havia carnaval, não havia festa de santos, não havia Rock em Rio, não havia televisão, internet, WhatsApp. Bom, já eu tenho motivos de sobras. Ele diz que já eu tenho motivos de sobras para cair em tentação e cometer pecado. Não é bem assim. Amém, queridos? Porque você vai indagar que talvez naquela época de José não tinha essa facilidade. José, na verdade, ele tinha uma facilidade para se abster do pecado. Amém? E você logo hoje, que vive num mundo, né, tão globalizado, ali, com tantas facilidades, talvez você, né, possa justificar que você tem inúmeros motivos, sobras, para cair em tentação e cometer o erro, cometer o pecado. Mas eu quero te dizer nesta noite que isso não é bem assim, amém, queridos? Podemos observar que José teve 10 momentos distintos durante essa passagem. Ele teve 10 desculpas até mesmo para pecar, para cair em tentação. Porém ele não pecou, porém ele resistiu ao mal, ele venceu, ele saiu como vitorioso. E eu creio que esses 10 pontos que vamos agora falar, eu creio que isso vai despertar em você algo para fortalecer o teu coração, para fortalecer a tua atitude, a tua maneira de viver, a tua maneira de caminhar, assim como José, e que você possa resistir ao mal. E que você possa dizer não ao pecado e às fraquezas e às tentações que estão sobre a face desta terra. Amém, queridos? Glória a Jesus. Está entendendo o que o pastor está dizendo, igreja? Estão ligados? Não podemos a todo tempo estar justificando algo que não há justificativa. Esse pastor tomou uma aguinha. Justificar aquilo que não tem justificativa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A primeira, estar longe de casa não era desculpa para José pecar. José estava distante da sua casa, da sua nação. Sim ou não, irmãos? Aonde estava José quando ele viveu esta tentação?
O versículo de número 1 nos mostra que José estava no Egito, terra distante. José foi levado para o Egito, longe de seus pais, longe do seu povo. E José, em determinado momento da sua fragilidade, da sua fraqueza, ele poderia ter pensado: ninguém está vendo, posso fazer o que eu quero, posso fazer o que eu bem entender, que ninguém vai estar observando, ninguém vai estar me vendo, porque aqui ninguém me conhece, eu sou um estranho, eu sou de outra nação, então eu posso praticar o que for, que não haverá ninguém para me acusar. Amém, queridos? E na verdade, muitos caem quando acreditam nesse argumento. E quantos acreditam nesse argumento? Sim ou não, querido? Quem nunca passou? Você está em determinado local bem distante da tua casa, de repente ausente até do teu município, do teu estado, em viagem, e de repente você está numa situação encontrar alguém que te conhece. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Vocês já passaram por isso, igreja? Você está num lugar e de repente, poxa, tão distante, tão ali, tão longe, pô, tem alguém ali que me conhece. Imagina você se você estivesse ali num comportamento inadequado. Se você estivesse fazendo algo que não fosse bom. Se você estivesse ali fazendo algo que pudesse impactar ali, né, o teu caráter, né, a tua pessoa. Assim, a gente nunca está sozinho. Por mais que a gente ache que esteja muito distante, você pode perceber que de repente tem alguém te olhando. E pode haver alguém que te conhece. E acima de tudo, meu irmão, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E muitas das vezes acham que estão longe de casa, longe da igreja, e podem estar distantes em férias. E que estão até mesmo distantes, ou até mesmo pensam que estão de férias de Deus. Quando saio de férias, eu também saio de férias da presença de Deus, e por essa razão posso fazer o que quiser. Mas, quando comete aquele ato, quando ele peca, por mais escondido que aquele indivíduo esteja, Deus está vendo. O diabo está vendo. Você está vendo, e se tem uma pessoa envolvida no seu pecado, ela também está sendo testemunha ocular desse momento. Amém, igreja? Deus está vendo, o inimigo está vendo, e se tiver outra pessoa envolvida contigo, também está vendo. 3 testemunhas oculares do teu pecado, do seu ato. José estava no Egito, longe de casa, mas seguro de que Deus estava vendo. E por essa razão, por temer a Deus, por temor, respeito, ele se recusa a cometer aquele ato. E se você tiver essa mesma consciência, você não irá pecar. E isto vai poupar você de muitos sofrimentos, de muitas consequências negativas. Portanto, estar longe de casa não é desculpa para você pecar. Segunda lição. Estar carente de carinho não é motivo para você pecar. A história de José lá no Gênesis, capítulo número 37, podemos observar que ele era o mais novo, o caçula, né? O caçulinha do papai, aquele mais bem tratado, paparicado. E agora, perceba, ele está numa terra distante, sem ninguém para lhe dar colo. José estava carente de carinho, de afeto, de amor, de proteção. Ele não estava mais no seio ali do seu pai, da sua família. Ele estava sozinho, carente de amor, carente de atenção, carente de carinho. E muitos caem por essa razão, por esses sentimentos. Esposas mal amadas, maridos sem atenção das suas esposas, filhos
sem o amor de seus pais, sem o abraço, sem aquele momento, sem aquela atenção? Quantos e quantos vão satisfazer esta carência por meios indevidos, pecaminosos? José estava sem o amor da sua família, teve sua carência tentada pela mulher de Potifar. Mas a Bíblia diz, lá no versículo de número 8, que ele se recusa. José se recusa a pecar contra Deus. Eu quero te dizer algo nesta noite, em nome de nosso Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Se você está carente de carinho, carente de afeto, carente de atenção, perceba que você pode estar fragilizado nessa área. E que se você não estiver na torre de vigília, você pode, no momento, fraquejar, ceder a esse pecado, ceder a esta tentação, a essa fragilidade. Porém, quero te dizer algo, se você percebe que não vai suportar, não vai aguentar essa pressão, essa tentação, eu te dou um conselho, em nome de Jesus, procure o pastor, procure o irmão mais chegado, o irmão na fé. Se chega a ele e diga para ele: irmão, eu estou carente, eu preciso de um abraço, eu preciso de uma assistência espiritual, de um amigo, no ombro, para que eu possa saciar esta ausência, para que eu possa saciar essa carência de afeto, de carinho. Porque isso é normal, queridos, nós somos seres humanos, amém, meu irmão? Nós somos frágeis, somos limitados. E, por um momento de descuido da nossa fragilidade humana, podemos nos deixar levar, por essa fraqueza, por essa tentação. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, em Isaías 41, capítulo 41, versículo de número 6, que um ou outro ajuda, está escrito. Ou seja, cada um ajuda ao outro. Diz seu irmão, seja forte. Porque naquele momento que você está fragilizado, procure o teu pastor, procure um irmão na fé, para que você possa desabafar, para que você possa conversar, para que você possa ser abraçado, para que você não venha, cair na tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos sujeitos a isso, não é vergonha nenhuma, irmão. Amém, meu irmão? José estava sem o afeto, sem o afago do seu pai, o carinho, o abraço do seu pai lá no Egito. Mas nem por isso ele cedeu à tentação. Ele cedeu à sua fraqueza, à sua necessidade, à sua carência. Ele recusou esse pecado. Ele se absteve disso. Ele disse não. Porque estar carente de carinho não é desculpa para você pecar. Estar carente de amor, de afeto, de atenção, não é desculpa para você cair em tentação, irmão e irmã. Você pode estar carente de afeto e pode se recusar a pecar. Amém, irmão? Amém, minha irmã? Terceiro ponto, queridos. Estar oprimido não é motivo para você cair em tentação. José foi vendido pelos seus próprios irmãos, foi afastado à força da casa dos seus pais, e estava trabalhando como escravo no Egito, queridos. Muitos, nesta mesma situação, se revoltam contra Deus e contra o mundo, querem tirar a sua própria vida, mergulham em drogas, começam a beber, se lançam no sexo, se lançam numa vida de iniquidades, de pecados. Perceba que um abismo chama outro abismo, meu irmão. Dizendo que Deus me abandonou, nada mais faz sentido, nada mais lhe importa. Eu quero te dizer que isso é algo do inimigo, manipulando a tua mente, meu irmão. Deus jamais vai te abandonar. Deus é contigo, se assim você crê. José estava oprimido sim lá no Egito. Ele passou por maus momentos, por situações complicadas, necessidades. E se eu fosse você,
iria ler a história de José, da sua trajetória. Mas, mesmo em meio a tanta opressão, a tanta maldade, José se recusa a pecar. Portanto, perceba, veja, estar carente de carinho também não é desculpa para você pecar. Lição 4. Naquela época havia lá o costume, naquela sociedade iníqua, o costume daquela época não era também desculpa para José cair em tentação, para José abraçar ao sistema, aos costumes, às tradições daquele povo. Os estudiosos da Bíblia contam da existência de documentos egípcios que revelam que naquela época de Potifar, a sua mulher não era a única a cometer o pecado da infidelidade conjugal. Isso era algo comum entre os casais, entre as famílias, o adultério, né? A prática, né? de relacionamentos com outros indivíduos do mesmo sexo. Quero pedir desculpa aos irmãos pelas essas interrupções que acabam entrando, e eu lamento muito, mas não vamos deixar que isso atrapalhe essa palavra desta noite. Amém, queridos? Havia esse costume, esse hábito. Ato esse abominável, né, diante dos olhos de Deus. De fato, se você perceber que lá no capítulo de número 35 e 38, lá de Gênesis, você vai ter exemplos de comportamentos sexuais abomináveis sendo praticados. Costumes daquela época, tradição daquela época. Era um costume da época onde que todo mundo praticava. Mas José se recusa a ser igual a todo mundo. Ele se recusa a pecar, ele se recusa a cometer esses mesmos atos, essas mesmas práticas abomináveis diante dos olhos de Deus. Não é porque os outros fazem que eu e você também vamos fazer. Nós precisamos ter esse entendimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Deus também espera que você não se comporte como todo mundo. Lá em Romanos 12, capítulo de número 12, versículo de número 2, está escrito: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, nós não podemos nos moldar aos costumes, aos hábitos, ao modismo desta era, deste século. Somos um povo diferenciado, somos um povo com hábitos e costumes diferentes desse mundo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não é porque é o costume da época, não é porque é moda, que você também vai fazer. Não é porque todo mundo faz que você também vai praticar, que você também vai fazer. Veja que isso não é desculpa para que você peque, para que você tente de alguma maneira justificar a sua conduta. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Outro ponto. Ouvir insinuações não é desculpa para que você peque. Perceba lá no versículo de número 10, diz que diariamente José ouvia as insinuações daquela mulher. Ele era assediado por ela todos os dias. Imagina a situação no qual José estava vivendo. Situação essa completamente desconfortável para um homem de Deus. E que muitas vezes também somos acometidos dessas perseguições diariamente. E aí a nossa reação é que vai definir a nossa queda ou a nossa vitória. Como vamos lidar com essa situação? Porque às vezes
determinado tipo de conversa que você empresta o teu ouvido, determinado tipo de música que você ouça, programa de televisão que você assiste, né? E por aí vai. Tantas e tantas outras coisas que você vai abrindo um precedente, você vai dando liberalidade, legalidade para entrar na sua casa, na sua vida. E isso acaba moldando o teu caráter, acaba, né, de alguma maneira, te tirando ali daquilo que é correto diante dos olhos de Deus. E você precisa estar na torre de vigília, para que você não seja pego, né, de surpresa. E para que você amanhã não venha justificar a sua má conduta. Amém? José, porém, não dava ouvido a essas insinuações, aos assédios. Ele se recusa a cometer aquele pecado diante de Deus e diante do Senhor que lhe deu aquela oportunidade de Potifar. Será que você é assediado em seu local de trabalho, na vizinhança, ou em qualquer outro lugar que você esteja? Será que você sofre essas insinuações? Ou será que você abre essa condição? Será que você abre esta guarda para que você seja instigado desta maneira, afrontado desta maneira? De que maneira você reage diante dessa situação? Qual é, né, o teu comportamento diante de um assédio, diante dessas perseguições? Porque isso é comum, ainda mais nos dias de hoje, não é verdade? Principalmente para o sexo feminino, amém, igreja? Sim ou não? E é crime hoje, né? Hoje, dentro das nossas leis brasileiras, é crime. Porque é algo realmente surreal, né? Não existe isso. Porém, José se manteve firme. Ele não permite que essas insinuações diárias servissem, né, de desculpas, de justificativas para que ele cometesse esse pecado. O fato de ser assediado, tentado, não é desculpa para que você cometa o pecado. Amém, igreja? Lição de número 6. Estar sozinho com o sexo oposto não é desculpa para que você peque, para que você venha a ser fragilizado. Lá no versículo de número 11, lemos que José se dirigia à casa do patrão a fim de trabalhar. E lá, num belo dia, né, em determinado momento, estava armado lá o laço, né? Ninguém estava naquele momento na casa, exceto aquela fonte de tentação, que era a mulher de Potifar. Ficar sozinho com uma pessoa do sexo oposto pode ser bastante perigoso. Amém, igreja? Ainda mais para nós que somos cristãos. Para falar a verdade, hoje em dia, ficar sozinho, até mesmo com uma pessoa do mesmo sexo, é perigoso, é complicado. E eu quero te dizer algo nesta noite: evite estar sozinho com o sexo oposto, no carro, na sala fechada, em casa, em qualquer lugar que possa colocar em dúvida, né, o seu comportamento, o teu caráter. Você tem que estar na torre de vigília, mais uma vez eu repito, estou sendo insistente sobre isso, você tem que estar policiando, se policiando, vendo? Porque as pessoas, né, podem te apontar, te acusar, é a tua palavra contra da outra pessoa, criar uma situação complicada para você, para a tua vida. Então fique atento, porque o inimigo está ali sempre pronto a criar uma situação de intriga, um laço, uma emboscada. Então fica ligado, meu irmão. Eu uma certa vez tive uma experiência com um irmão, sem maldade, obviamente, pediu que eu fosse até a casa dele para buscar algo. E imediatamente o Espírito Santo tocou no meu coração para que eu não fosse. Porque chegando lá encontraria sua esposa sozinha em casa. Ah, mas não tem nada a ver, pastor. Não. De repente a esposa não entra aí para pegar alguma coisa. E quem está de fora? O que as pessoas vão dizer? Não fica bem. E eu, educadamente, dei uma desculpa, agradeci o irmão e não fui. A gente tem que andar ligado e ter bom senso. Às vezes você vai dar uma carona à irmã sozinha, você casado, não fica bem.
Ah, não, tá você, sua esposa, e você vai dar uma carona. Aí é diferente, você está do lado da sua esposa, da sua noiva, da sua namorada. Mas não fica bem. Ah, mas a gente tem que pensar em tudo, meu irmão. Você que não pode ficar numa situação, né, de constrangimento. O que as pessoas vão dizer? Você tem que se dar o respeito. O respeito parte da sua pessoa. A partir do momento que você abre essa exceção, você está abrindo algo que pode lá na frente te prejudicar. Você não conhece o coração dos outros. Você não conhece de fato qual é a intenção daquela pessoa, que por mais que você tenha dado ali uma carona ou algo que você tenha feito e que você esteja ali a sós com essa pessoa, o que essa pessoa tem na sua mente, o que ela pode querer fazer com essa situação. Então você tem que estar ligado. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porém, muitos se deixam levar por essa situação. Né? Se acham fortes, inabaláveis e acabam caindo em tentação. Porque o laço foi armado, meu irmão. E o laço, quando é armado, ele é muito bem armado para que você caia. Não é feito de qualquer jeito. Você tem que estar ligado nisso. O inimigo não cria nada, né, para facilitar a tua vida. Ele cria para você realmente se arrebentar todo. Então você tem que estar ligado. Porém, a atitude de José foi muito interessante. Muito curiosa também, né? Lemos lá no versículo de número 12. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo, bem ali incisiva. Mas ele decide fugir de casa. E sem perceber, ele deixa o seu manto na mão dela. Ela, usando de má fé, cria todo aquele problema para José. José, sem culpa nenhuma, inocente, vai pagar por um crime que não cometeu. Será que José não estava vigilante? Será que José, num momento ali de inocência, não percebeu que ele estava sozinho naquele ambiente com ela e ali poderia ser algo que ela poderia usar contra ele, porque a palavra dela estaria acima da palavra de José. Ela era a esposa do Potifar. José era um simples serviçal, um escravo. Qual a palavra que teria credibilidade? A palavra de José ou a palavra da esposa de Potifar? E ainda mais que ela tinha um objeto na mão que pertencia a José. Hã? Tá ligado, irmãos? A Bíblia diz que José foge. E eu quero te dizer algo, meu irmão. Não tenha você também vergonha de fugir da mulher de Potifar. Porque a mulher de Potifar está em cada esquina. Dentro do teu círculo de relacionamento, dentro da sua família, dentro do seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, nas ruas, nas esquinas. Então fique ligado. Amém, igreja? Amém. E se por alguma razão você precisar lidar sozinho com alguém de sexo oposto, saiba que também isto não é desculpa para você pecar. Porque José não pecou. Amém, meu irmão? Deus está falando contigo nesta noite, queridos. Deus está alcançando o propósito no seu coração. Uma palavra de despertamento, uma palavra de avivamento, uma palavra de fortalecimento espiritual, de orientação para a sua vida, para o seu dia a dia. Lição de número 7. Ser bonito não é desculpa para você ceder às tentações. O versículo 6 diz que informa para nós como era José. José, a palavra diz que José era um homem atraente, de boa aparência. Chamava atenção. O que é bonito chama atenção, não é, meu irmão? Um rapaz bonito, bem afeiçoado, um porte atlético. Despertava o interesse das mulheres, o desejo. Mas José sabia lidar com isso. Né? José sabia lidar com isso perfeitamente. Porém, há pessoas realmente que sabem sim cuidar bem do seu corpo. Não comem qualquer coisa.
não comem fora da hora, não ficam só dormindo dentro de casa, tem toda uma atividade, tem todo um trabalho, todo um cuidado. Elas cuidam dos seus corpos, né, para manter os seus corpos saudáveis, bonitos. Mas quantos que usam o corpo bem cuidado, sarado, para tentar outras pessoas? Hã? Quantas pessoas vão à igreja, normalmente aos domingos, determinado tipo de irmãs, com determinados tipos de roupas inadequadas para aquele momento, diante dos homens, diante dos irmãos, né? Exercendo ali uma sensualidade fora de limite, sem necessidade. Falta o quê, meu irmão? O bom senso. Sabe? E às vezes o pastor ele é obrigado a chamar a atenção. Porque senão a coisa foge do controle. Né? As pessoas se perdem. Legal ter um corpo bacana, ser uma pessoa bonita, nada contra, não é pecado, nada disso. Porém você tem que saber se portar, você precisa ser uma pessoa, né, que saiba determinado tipo de ambiente, você tem que estar de acordo. Amém, queridos? Sim ou não, igreja? Amém. Sabe? Você tem que ter uma conduta. Porém, as pessoas não pensam muito desta forma, desta maneira. Bom, José, a palavra diz que ele era atraente, de boa aparência. Porém, ele não era um homem que provocava. Ele não usava daqueles dotes que tinha como desculpa, como fraqueza para pecar. E nós, homens, mulheres, precisamos ter um bom senso. Nos vestirmos decentemente, com roupas simples, sem chamar a atenção, andar bem penteado. Se precisar cuidar do corpo, por que não, né, frequentar uma academia para ficar em forma, né, andar bem consigo mesmo, não tem problema nenhum. Mas que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Né? Que tudo seja feito com decência, com respeito, né, com maturidade. Para que você não venha criar um tipo de problema para a sua vida. Oitavo momento, meu irmão. Lidar com gente maldosa também não é desculpa para você pecar. Com pessoas de caráter duvidoso. E a gente acaba lidando com todos os tipos de pessoas, porém nós temos que ter um jogo de cintura para andarmos e lidarmos com todo tipo de pessoas. Sim ou não, irmãos? Amém. Amém? O dar o bom dia a todos não quer dizer que eu tenho um relacionamento com essa pessoa. Bom dia, boa tarde, boa noite, ser educado, ser respeitoso. Não quer dizer que eu tenho um relacionamento, né? Mas, porém, que eu tenho uma boa convivência com todos. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Lidar com gente de mau caráter é muito perigoso. E aquela mulher, a esposa de Potifar, era uma mulher sem caráter. O marido dela, naquele momento no qual ela faz aquele relato, ele chega a não acreditar muito naquela história que ela conta sobre aquele pedaço de roupa que José deixa para trás. Por isso que Potifar mandou José para a prisão, porque o normal nesses casos era a pena de morte. Não havia misericórdia. O fim era a morte para aquele tipo de delito. Mas Potifar, na sua mente, conhecedor da sua esposa, prefere colocar José na prisão, para que ele não viesse tomar uma atitude que amanhã depois ele pudesse se arrepender. E determinado tipo de atitudes e ações muitas vezes são irrevogáveis. Então ele prefere tomar uma atitude diferente com José, porque ele tinha dúvida, porque ele conhecia o caráter da sua esposa. Amém, queridos? Aleluia. Ele conhecia o caráter da sua mulher, que era duvidoso. Ela não era uma pessoa de confiança, né?
uma pessoa distinta, uma pessoa firme. Ela gerava dúvidas no coração de Potifar. Pois bem, aquela mulher de caráter duvidoso, que no momento que ela agarra José pela roupa, José, na sua cautela ali, sai de dentro daquela casa, correndo, né, desesperado para se livrar, sair daquele laço, daquela emboscada. José tomou uma atitude prudente, ele foi prudente, ele foi zeloso, né? E ainda assim foi, né, acusado por um crime que não cometeu. Você pecar porque lida com uma pessoa de um caráter duvidoso não é desculpa. José fugiu da mulher de Potifar. E fugir da aparência do mal não é vergonha para ninguém. José fugiu, se absteve. E ainda que ele teve que pagar por um crime que não cometeu, o Senhor, lá na frente, deu a vitória a José. Honrou a José. Porque o Senhor é justo. Dele provém a justiça. Nono ponto. Já estamos terminando, igreja. Ser jovem não é desculpa para você pecar. Os especialistas lá desse texto na Bíblia afirmam que nessa época José devia ter ali em torno de 23 a 25 anos de idade. Ele não era só bonito, era jovem também, tinha uma boa aparência, chamava a atenção das mulheres. Alguns pensam que nessa fase da sua vida é hora de fazer tudo que tem direito, aproveitar a vida, experimentar tudo, ir além. Mas eu quero dizer que isso não é desculpa para você pecar. Porque eu sou jovem, posso fazer o que eu bem entender, preciso ter experiências, preciso viver a vida, preciso experimentar as coisas da vida. Tome cuidado, é perigoso. A palavra de Deus ensina aos jovens, em Eclesiastes de número 11, alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Então perceba que você pode fazer o que for, mas se aquilo não estiver de acordo com a vontade de Deus, se não estiver de acordo com os princípios, os mandamentos, você vai responder pelas suas ações, você irá responder pelos seus atos, pelos seus pecados, você não ficará impune. Então, viva a sua mocidade com equilíbrio, com temor a Deus, sabe? Com tranquilidade, para que todos os teus caminhos sejam bons aos olhos de Deus. E por último, muitos precisam manter os seus empregos. Muitos precisam manter o seu salário, o seu pão nosso de cada dia, amém. Mas precisar se manter no emprego não é desculpa para você pecar. Amém, queridos? Muitas pessoas, na verdade, caem nessa armadilha. Aquela mulher era patroa de José, assim como Potifar. Se ele tivesse cedido e atendesse aquele apelo, aquele convite daquela mulher, talvez até, em um determinado momento, ele poderia até ter um aumento de salário. Isso é uma igreja? Hã? De repente, legal, tal, ter uma mordomia maior, ter uma condição melhor, um salário melhor, porque ele cedeu, né? Ele começou a participar daquela situação. Porém, ele não cede. Amém, igreja? Ele permanece firme. Mas, quero lhe dizer algo nesta noite. Cuidado com as propostas indecentes. Cuidado com as ofertas e os manjares do mundo. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Acho que adianta o homem ganhar o mundo
e perder a sua salvação. Tem que estar ligado. Hã? Esmola demais? Meu irmão. A gente precisa fazer o certo. Eu já tive algumas experiências nesse sentido e, por não ceder ao pecado, eu perdi meu emprego, fui demitido. Mas eu quero te dizer algo, Deus me sustentou e tem me sustentado até hoje. Louvado seja o nome do Senhor, assim como sustentou José. Eu não tive essa experiência negativa nenhuma, nem duas. Algumas vezes tive essas experiências. E tive a hombridade, a honra de enaltecer e bendizer o nome do meu Deus diante do meu opressor. Dizendo, olha, você está me demitindo porque eu não estou sendo conivente com o erro, com o pecado. Mas eu quero te dizer algo, sou um homem de Deus, e o Deus que eu sirvo há de me sustentar e nada há de me faltar, porque eu sou um homem fiel ao meu Senhor. E assim Deus tem me sustentado, irmãos. É muito ruim perder um emprego por fazer o certo, mas você não está cedendo ao pecado, você não está cedendo ao sistema, né? Com a justificativa que você precisa defender o teu salário, que você precisa defender o pão de cada dia. Porque o teu salário não provém da mão do homem, o teu salário provém da mão de Deus, igreja. Aleluia. Oh Deus! Você não serve ao homem, você serve a Deus, que é o dono do ouro e da prata de todo o universo. E diz na sua palavra, por sua causa hei de abrir os meus tesouros e enviarei os recursos até você, para te sustentar. Então é uma situação complicada, poxa, constrangedora, né? O camarada no momento pediu que eu fosse subornar um fiscal lá no Detran para que o carro passasse na vistoria. Eu falei, não, como é que eu vou oferecer dinheiro para o carro ser aprovado? Não vou fazer isso de forma alguma. Você está me constrangendo diante de um pedido desse. Não, mas eu sou teu chefe, sou o dono da empresa, você tem que fazer. Eu falei, não tenho o que fazer. Eu acho que você está mal acostumado a lidar com pessoas que têm um caráter duvidoso. Eu sou um homem de Deus, meu irmão. Não, mas todo mundo tem um preço. Ele ainda teve essa foto. Todo mundo tem um preço. Eu falei, pô, você falou algo realmente pertinente. Eu posso te dizer algo, meu amigo. O preço que foi pago pela minha vida foi derramado na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E não há preço sobre a face desta terra, nem outro local do universo que possa sobrepor o valor que foi pago pela minha alma. Foi o sangue sagrado de Jesus Cristo que me resgatou do inferno. Porém, meu amigo, eu não vou fazer. Ele foi lá e fez. Mas aí foi ele, eu não tive que participar. No outro dia ele me chamou na sala dele e falou, poxa Jorge, eu vou te demitir. Eu falei, amém, meu irmão, fica tranquilo. Faça aquilo que o teu coração diz que você faça. Eu saí de lá entristecido, perdi meu emprego, mas honrado, feliz porque eu fiz o certo. Fui injustiçado assim como José. Tive que pagar um preço, mas não me faltou nada. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Se você for fiel a Deus, Deus será fiel a você. Se você crê no Senhor, Deus vai te abençoar, Deus vai te sustentar, assim como sustentou José. Basta que você creia, que você não se dobre diante do sistema, porque não vivemos pelo aquilo que os nossos olhos veem, vivemos por fé. E eu dou glória a Deus porque Deus tem me sustentado, meu irmão. Isso eu falo de coração cheio de alegria, de fé. Porque eu sei a quem eu tenho servido. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é o meu Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então cuidado, meu irmão, com essas propostas indecentes. Cuidado. Propostas essas que podem estar tentando tirar você da presença de Deus. Uma certa vez um irmão chegou para mim e falou, pastor, eu fui promovido na empresa, recebi uma promoção, vou subir de cargo. Porém, pastor, eu não vou poder mais vir à igreja. Pô, que bênção que Deus me deu. O que o senhor acha? Eu falei, meu irmão, posso ser sincero contigo? Pô, por favor, pastor. Eu falei, meu irmão, Deus jamais vai te dar algo que te afaste da presença dele. Então essa promoção não veio da parte de Deus, veio do inimigo, meu irmão. Como assim, pastor? Eu falei, como é que Deus vai te dar algo para se afastar da presença dele? Para te tirar dos cultos? Para te tirar da harmonia, do seio da igreja? Você acha que Deus vai fazer isso? Você daria algo para o teu filho para que ele ficasse longe de você?
Ele, pô, pastor, eu não tinha parado para pensar nisso. Falei, porém, não cabe a mim dizer o que você tem que fazer. Cabe a mim te orientar. Mas, sabe qual foi a atitude dele, meu irmão? Ele aceitou aquele convite. Ele se afastou da presença de Deus. São escolhas. Eu não estou aqui para julgar, não me cabe julgar. Longe disso. Mas são experiências que nós passamos no dia a dia. Outros vão ceder àquela situação que José não cedeu. Outros vão ficar firmes, assim como José fez. Fiéis, leais a Deus. São escolhas. E os resultados são diferentes. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, para que nós possamos finalizar. Você pode perceber que durante todo o nosso culto fomos elencando ali várias situações que pudessem, de alguma maneira, o indivíduo tentar justificar o seu erro, o seu pecado. Mas que não haveria justificativa, porque ele poderia ter tomado outras decisões. Amém, igreja? Ele poderia ter partido por outro caminho. A escolha é de cada um. Certo? Mas, para não cair nesse erro, para não fazer aquilo que desagrada a Deus, irmão, irmã, igreja, aprenda com essas lições. Primeiro, apesar de José estar longe de casa, apesar de José estar carente de carinho, apesar de José estar oprimido no Egito, apesar de José saber que o pecado era costume daquela época, apesar de José ouvir as insinuações diárias daquela mulher, apesar de José estar sozinho com o sexo oposto, apesar de José ser bonito e lidar com gente de mau caráter, e ser jovem e de precisar de se manter no emprego, apesar disso tudo, José não apresentou nada como desculpa para justificar o seu pecado. Seja como José, firme na rocha, crendo, confiando em Jesus, olhando para a cruz do Calvário, seguindo somente a Ele, porque só Ele pode te dar a vitória, só Ele pode te levar à eternidade, à salvação da sua alma, mas ninguém, meu irmão. A escolha é sua. Ceder às tentações do mundo ou ser forte, firme na rocha, assim como José foi, e receber o galardão e a coroa da vida na eternidade. A escolha é sua. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Grande é o Senhor. Espero que essa palavra tenha alcançado seu intuito, seu propósito, seu objetivo. E se Deus está tocando no meu coração para pregar esse evangelho nesta noite, essa palavra, porque tem pessoas aí que precisam ouvir essa palavra. Tem pessoas que precisam ser despertadas. Tem pessoas que precisam ser orientadas. E muitas vezes essa palavra vai tirar dúvidas no coração daquelas pessoas que por algum motivo pensam em fazer da maneira errada. Deus está falando contigo nesta noite, meu irmão. Fique atento, Deus fala conosco a todo tempo. Jamais Deus vai te deixar sem uma resposta. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nesse final de domingo e que essa semana seja uma semana de vitória, de muitos milagres, de muitas bênçãos na sua vida. Seja uma semana de reflexão, uma semana de correção, uma semana de posicionamento, né? Como servo, como filho, como homem de Deus, mulher de Deus. Que você possa ter o caráter, né, alinhado com os princípios da palavra de Deus, que você possa andar com a tua cabeça erguida, que as pessoas possam olhar e dizer, lá vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem, uma jovem. Nós precisamos resgatar o nosso respeito diante da sociedade, que por algum tempo o joio, em meio ao trigo ali, semeou essa visão deturpada do cristão. Mas nós que temos essa consciência, estamos buscando através do nosso comportamento, através do testemunho, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja exaltado, enaltecido e bendito diante dos homens sobre a face desta terra. Através dos bons testemunhos, através da fé,
através de um caráter, através de posicionamento. Amém? Que Deus te abençoe em nome de nosso Senhor Jesus. E volto a repetir, no próximo domingo estaremos realizando a Santa Ceia do Senhor e você é o nosso convidado. Esteja participando conosco, convide seu amigo, sua família, esteja reunidos conosco nesse mesmo espírito, nesta mesma fé. Próximo domingo, a partir das 18 horas, estaremos reunidos, se até lá o Senhor não voltar para buscar a sua igreja. Amém, igreja? Receba a bênção apostólica em nome de Jesus e erga as suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo santo de Deus e que toda a igreja diga amém. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. E a vitória é sua, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz e até o próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe.